Meu nome é Samuel e eu vim falar sobre o que é o romantismo no Brasil. O romantismo no Brasil foi um movimento literário e cultural do século XIX que buscou afirmar a identidade nacional após a independência, valorizando a emoção, a natureza, o amor e o patriotismo, destacando os índios como símbolo do povo brasileiro. Bom, meu nome é Arthur Floriano e eu vou falar um pouquinho sobre os 3 tipos de gerações que foi dividido o romantismo. A primeira geração, ela foi o patriotismo e o indiísmo. Ela foi basicamente o índio como principal herói. Já a segunda geração foi a ultrarromântica, trazendo mais para o lado sentimental e etc. Ela também vem trazendo o amor e a morte e o pessimismo. E a terceira geração, a mais atual, ela foi engajada nas críticas e uma denúncia sobre a escravidão. Olá, eu sou Arthur Nascimento Silva e hoje eu vim entrevistar aqui Guilherme e Stephanie, Guilherme, você poderia me explicar um pouco sobre a primeira fase do romantismo aqui no Brasil? Bom, falando de maneira geral, o romantismo no Brasil se deu em 3 fases. Primeiro a indianista, segunda fase a ultrarromântica e a terceira social. Se aprofundando um pouquinho na primeira, o Brasil estava passando por uma fase da literatura que ele precisava de uma cara, precisava de uma personalidade a se exaltar. E essa personalidade a qual o romantismo se baseou foram os indígenas. Eles basicamente eram retratados como heróis da pátria que apenas defenderam seu território na invasão do homem branco, que foi injusta realmente. E um pouco mais sobre esse termo, eles falavam sobre a natureza como um estado de paz absoluta, a conexão com a natureza, os animais, os indígenas, tudo isso era muito aprofundado, com um lado muito espiritual e religioso. Entendo, mas você tem uma data, um ano em si que pode ter acontecido isso? Perfeito. Todas as fases do romantismo se baseavam no século XIX. A do indianismo, que foi a primeira fase em específico, começou em meados de 1836 até 1850 aproximadamente. Entendo, então foi por volta do século XIX. Então, Stephanie, você poderia me explicar então a segunda fase do romantismo aqui no Brasil? Bom, a segunda fase, também conhecida como sentimentalista, ela foi influenciada pelo romantismo europeu. Ela tem mais como foco o próprio eu, um sentimentalismo, uma angústia pessoal. Ela também tem características como o culto, a morte e os maus costumes europeus. E ela aconteceu entre 1850 e acabou em 1860. Obrigado, Stephanie. Então, voltando para Guilherme, eu queria que você me explicasse a terceira fase até então. Bom, a terceira fase foi a fase social. Como todos sabem, a literatura sempre acompanha o desenvolvimento do país, sempre acompanha suas crises e suas mudanças. Nesse período de 1960 até 1980, o Brasil estava passando por uma certa instabilidade política. Então, a sua fase do romantismo social falava bastante disso. Eles se aprofundavam também em poemas, poesias, e eles também falavam muito sobre simbolismo. E um dos simbolismos mais usados nessa fase era o do condor, a ave dos céus, que representavam a liberdade poética, a criatividade, o sentimento, toda essa expressão que o poeta tinha em relação à sua literatura. Basicamente essas foram as fases do romantismo, e só lembrando, dando um adendo, que foi no período do século XIX e que a literatura sempre acompanha o desenvolvimento do país, tentando dar uma personalidade para ele. Entendo. Obrigado, Guilherme e Stephanie. Então, voltando aqui, agora estou com Maria Beatriz e Gabriela Araújo para falar sobre os autores e as obras do romantismo no Brasil. Maria, teria como você me explicar sobre os autores das obras do romantismo no Brasil? Sim, durante a primeira geração foi muito conhecida como indianista ou nacionalista, buscando exaltar a natureza e principalmente os povos originários como símbolo nacional do país. E um dos seus principais autores foi o Gonçalves de Magalhães, que ele foi um dos pioneiros do romantismo no Brasil e sua obra mais conhecida foi Suspiros Poéticos e Saudades. Obrigado, Maria. Então, Gabriela, teria como você me falar um pouco sobre as obras? As obras de Gonçalves de Magalhães eram muito cheia de sentimentos de religiosidade e patriotismo. Ele também valorizava muito a natureza e os povos indígenas
E a sua obra, Suspiros Poéticos e Saudades, foi considerada uma das primeiras no romantismo brasileiro. Bom, iniciando agora a segunda geração do romantismo, eu queria que Maria pudesse me falar um pouco sobre os autores da segunda geração. A segunda geração foi marcada principalmente pelo pessimismo, angústia e também pela melancolia. Ela foi conhecida como ultrarromântica ou mal do século. Seu principal autor foi o Álvares de Azevedo, que sempre buscava se expressar de forma irônica em muitas de suas obras. Obrigado, Maria. Então, Gabriela, você poderia me falar então um pouco sobre as obras? Bom, as obras dele têm bastante tristeza e um amor idealizado. E aí também ele fala muito sobre morte, solidão e sonhos que não serão possíveis realizar, o que mostra um jovem dividido entre realidade e sonho. E as obras deles mais importantes é Lira de 20 anos e Noite na Taberna, que ele fala muito em tom irônico e também melancólico. Bom, já falamos um pouco sobre a primeira geração e a segunda geração. Agora vamos concluir com a terceira. Com Doreira, a terceira geração abordou questões sociais e abolicionistas. Castro Alves, o principal autor dessa geração, ele se expressava de forma muito emotiva e engajada. Ele foi um defensor ferrenho da abolição da escravatura e suas poesias sempre denunciavam a opressão e a injustiça durante esse período. Poderia me falar agora? Bom, as suas obras são marcadas principalmente por emoção, liberdade e também defesa da justiça social. Ele foi conhecido como poeta dos escravos e ele também lutava muito para poder denunciar essa escravidão. Em obras como O Navio Negreiro e Vozes da África, ele escrevia muito apaixonadamente e escrevia palavras fortes para as pessoas conseguirem perceber o quão desumano era. Eu vim falar sobre o romantismo e a comparação com a escola anterior, que é o arcadismo. O romantismo no Brasil começou em 1836 e foi bem diferente do arcadismo, que veio antes. Enquanto os árcades valorizavam a simplicidade, a vida no campo e a razão, os românticos deram mais valor ao sentimento, à imaginação e à liberdade. Com o Brasil recém-independente, os escritores queriam mostrar o que era ser brasileiro. Por isso exaltavam a natureza, o amor e o patriotismo. E os índios viraram símbolo do herói nacional. Escritores como Castro Alves, Gonçalves Dias e José de Alencar mostraram uma literatura mais próxima da nossa realidade, bem diferente da calma e do equilíbrio dos árcades. Boa tarde, eu me chamo Isabela e vou falar sobre as principais características do romantismo. O romantismo é principalmente marcado pela valorização dos sentimentos, da imaginação e da liberdade individual. Os autores românticos colocam o eu em destaque, expressando suas emoções, sonhos e angústias. Há uma idealização do amor e da mulher, muitas vezes retratada como pura, perfeita e inalcançável. Outra característica importante é a valorização da natureza, que aparece como um reflexo das emoções humanas e símbolo de harmonia e beleza. Os românticos também demonstram o nacionalismo, exaltando a pátria, os heróis e a tradição do povo. No caso do brasileiro, o índio é apresentado como símbolo nacional. Além disso, o movimento mostra uma fuga da realidade, com personagens que buscam refúgio em sonhos, lembranças ou até mesmo na morte. Há também uma forte presença de espiritualismo, revelando fé e esperança. A linguagem é emotiva, exagerada e cheia de expressividade, com muitas exclamações, adjetivos e metáforas, reforçando o tom do sentimental e subjetivo típico do romantismo. O movimento ele também se destaca pelo culto à liberdade artística, rompendo com as regras rígidas do classicismo e priorizando a inspiração e a criatividade pessoal. Uma característica do romantismo também é o herói romântico, um elemento marcante, sensível, idealista e muitas vezes incompreendido pela sociedade. Por fim, o romantismo apresenta uma visão idealizada da vida, marcada pela melancolia, pela valorização do passado, especialmente a Idade Média, e pela busca do ideal inatingível, seja no amor, na pátria ou na própria arte. Boa tarde, meu nome é Gisele e eu vou falar sobre curiosidades sobre o romantismo no Brasil.
Uma curiosidade importante é que o romantismo no Brasil se iniciou logo após em 1822 e ajudou a idealizar a identidade do Brasil. Outro tópico importante é que os índios eram marcados como um herói histórico e o amor era idealizado como dor e sofrimento. Boa tarde, me chamo Gabriele Reis. Eu vim falar um pouco sobre o romantismo. O romantismo foi muito importante, pois ajudou a construir identidade cultural e nacional a partir do século XIX. Além disso, deu uma função literária com os autores José de Alencar e Gonçalves Dias, que ajudaram a diferenciar a cultura do Brasil da europeia. Também influenciou outras artes, como a pintura e a música, deixando um legado de valorização da emoção, da liberdade criativa e do orgulho nacional. Em resumo, o romantismo deixou como legado o fortalecimento da nossa identidade nacional, o amor pela pátria e o início de uma literatura verdadeiramente brasileira.